Olá! Nesse momento em que é tão importante o isolamento social, o programa Argumento estreia esse novo formato. Senador conversando com a gente da casa dele, cada um de nós no seu cantinho, contribuindo nesse momento, mas ainda assim discutindo sobre o que importa. E nesse programa a gente vai falar sobre as medidas que podem ser adotadas pelo Brasil para ajudar a sociedade e a economia a conter o impacto do Covid-19 sobre a sociedade. Por unanimidade, nesta sexta-feira, o Senado aprovou o decreto de calamidade pública em razão da pandemia do coronavírus. E foi uma sessão histórica. Pela primeira vez no mundo inteiro, senadores votaram e discutiram numa sessão online, sem sair de casa. A gente conversa sobre esse assunto agora com o senador Rogério Carvalho, que votou, foi um dos parlamentares participando dessa sessão, e que também apresentou já ao Senado uma série de outras matérias que podem ser discutidas pelos parlamentares para ajudar nesse momento de crise. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. Começo perguntando para o senhor se essa unanimidade numa sessão histórica passa um recado para a sociedade brasileira. A gente fala que na guerra nada melhor para unir um país do que um inimigo externo. Dessa vez o inimigo externo é um inimigo da humanidade toda. O Brasil deu o seu recado, o parlamento deu o seu recado? Como você disse, numa guerra, a melhor coisa para unir uma sociedade, um povo, uma nação inteira. E o melhor é que essa guerra não é contra nenhuma bandeira específica, é contra um ser que nem é vivo nem é morto, que é o vírus, né? E, portanto, hoje nós tivemos uma unanimidade que representa a responsabilidade de todo o Senado da República, e independente de bandeira partidária, independente de bandeira ideológica, para tentar diminuir o dano, diminuir os efeitos dessa pandemia que já chegou entre nós. E também a gente já começa a ter alguns recados, né? A sociedade começa a perceber que não dá para a gente não ter um Estado forte. O Estado forte é a certeza de que, em um momento como esse, as autoridades sanitárias, profissionais públicos, servidores públicos, competentes, com boa formação, para orientar. Então, esse é um recado que, sem ninguém precisar dar, a gente está sentindo. A gente está sentindo também a importância da imprensa, que tem explicado, que tem ajudado, que tem, de uma forma muito... Senador, eu estou lhe ouvindo mal. Aqui, voltou. O senhor dizia desse cuidado nesse momento, né? Que daí falava do trabalho da imprensa quando nós perdemos o sinal do senhor. Então, como eu estava falando, a imprensa tem cumprido um papel muito diligente, um papel de colocar para a sociedade informações e orientações que ajudam a conter a expansão da epidemia num curto espaço de tempo, ou seja, alongando o contágio, o tempo de contágio, inclusive com a consciência sanitária de que quanto mais longo for o contágio das pessoas, ou seja, quanto mais demorar para as pessoas se contagiarem, mais recurso nós vamos dispor para atender aqueles que mais precisam. Também nós estamos vendo o papel do servidor público, né? Os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, os profissionais que atuam na área de vigilância, os ministérios, as secretarias estaduais de saúde, as secretarias municipais de saúde, tudo isso vai ficar claro quão importante é, e o debate sobre o tamanho do Estado, ele precisa ser recolocado na sociedade. Uma vez questionado o então presidente da República dos Estados Unidos, o Barack Obama, perguntaram a ele qual o tamanho que o Estado deveria ter. E ele respondeu dizendo que o Estado deveria ter o tamanho da necessidade das pessoas. Então, esse debate sobre qual o tamanho do Estado, nós precisamos, de uma vez por todas, definir que o Estado é fundamental e que o Estado deve ter o tamanho necessário para atender às necessidades da população de uma maneira geral. Então, acho que essas já são algumas mensagens que
que estão sendo passadas para toda a sociedade neste momento. Senador, falando já desse tamanho do Estado e dessa votação que houve no Congresso, né, Câmara e Senado já aprovaram o decreto de calamidade, desafogando o limite de gastos do governo federal para que ele pudesse atuar agora com mais recursos à sua disposição. O senhor apresentou uma série de projetos que falam de uso desses recursos, né? Um deles, por exemplo, o primeiro que cria o benefício de R$500 para as famílias de baixa renda, incluindo aí especialmente aquelas famílias que tenham pessoas em situação de risco, as pessoas mais vulneráveis a pegar a doença uma vez expostas ao coronavírus, a ter a Covid-19. Tem dinheiro agora para esses R$500 a mais para tanta gente? Olha, primeiro que nós estávamos, inclusive eu fui relator de um voto em separado sobre a PEC, que extinguia os fundos constitucionais, né? E nesses fundos tinha mais de 200 bilhões de reais. Portanto, a nossa proposta é uma proposta para atender um terço mais pobre da população brasileira. Essa população já está cadastrada no cadastro único, portanto, é uma população que o Estado brasileiro já sabe, já tem informações, sabe que são pessoas que vivem trabalham por conta própria, são autônomos, são pessoas que são vendedores ambulantes, são pessoas que não têm nenhuma relação formal de trabalho, são pessoas que dependem do trabalho delas e da venda de algum produto, de algum tipo de empreendedorismo ou de venda de força de trabalho esporádica. Essas pessoas são muito vulneráveis num momento como esse. Porque para a gente evitar que a epidemia se espalhe de forma muito rápida, é preciso tirar as pessoas de circulação. Se você retirar essas pessoas de circulação, elas vão viver do quê? Então a gente precisa ter muita sensibilidade e nessa hora não é hora de fazermos pequenas contas. Veja que o governo americano está propondo em torno de $1.000 para cada família, para que as pessoas possam ficar em casa. Todos os governos estão fazendo isso. Então, nós estamos propondo um valor que é um valor minimamente aceitável, de R$500 por pessoa, ao longo de 6 meses, para que essas pessoas que estão no cadastro único, que a gente já sabe quem é, inclusive os que são beneficiários do Bolsa Família, possam ficar em casa. E aí nós evitamos uma catástrofe sanitária. Acumular o valor do Bolsa Família, desculpa lhe interromper, acumular o valor do Bolsa Família a esses R$500. Não, até R$500. Tem o Bolsa Família e acumula até os R$500 por pessoa para poder garantir uma renda melhor, para que essas pessoas não vão fazer algum tipo de serviço extra para complementar a sua renda, e aqueles que não têm renda nenhuma, porque vão estar sem poder trabalhar, também teriam R$500. Na verdade, a gente evita uma catástrofe sanitária, porque a gente diminui o contágio. Evita uma catástrofe social, porque as pessoas vão ter como sobreviver, vão ter como pagar as suas contas, comer e cuidar das suas famílias. E vamos evitar uma catástrofe econômica, porque se não tiver algum recurso, algum dinheiro circulando na nossa economia, centenas de milhares de pequenos estabelecimentos, de estabelecimentos que têm pouco capital de giro, sem reserva, vão quebrar, e isso vai enfraquecer uma economia que já vem de 5 anos de crescimento baixo e, dentro desses 5 anos, inclusive com recessão. Portanto, é uma medida que eu vou advogar e vou defender junto aos meus colegas senadores e senadoras que a gente não tenha esse apego e que a gente deixe de lado, neste momento, a questão fiscal e que esse recurso dos fundos, por exemplo, que são 200 bilhões, possa custear esses 86 bilhões, porque o mais importante é o dinheiro que vai chegar na mão das pessoas, dos homens e das mulheres que precisam sobreviver e pagar as suas contas. Eu vi que nesse pacote de medidas que o senhor apresentou, o senhor fez questão de colocar um projeto que garante mais recursos, mais repasses para estados e municípios. 11 bilhões de reais para estados, 11 bilhões e meio de reais para municípios, isenção de imposto de renda para quem pegou a doença, para quem foi vítima do Covid,
e isenção tributária para o setor de turismo. Dá para calcular o valor desse pacote? O senhor falou da importância de colocar isso e o impacto positivo sobre a economia também de outra forma. Mas nesse momento de arroxo, em que o governo vai arrecadar menos, tem dinheiro ainda assim, senador? Veja, esse dinheiro ele já existe, né? Você não pode colocar dinheiro na economia quando a economia está bombando, quando tem muito dinheiro em circulação. Mas nós temos hoje, numa situação emergencial, numa situação de crise, tem como fazer circular um dinheiro que já existe. Então, a ideia é que esse pacote que nós estamos aprovando, que não é remanejamento de recursos, é bom que se diga, não é antecipação de abono, que já entraria na economia, não é liberação de FGTS, que já entraria na economia, não é inclusão de pessoas no Bolsa Família somente, que é 1 milhão de pessoas que já estavam e que foram retiradas ao longo de 2019. Nós estamos falando de um recurso extra. Nós estamos falando de colocar mais recursos na economia. E veja, ao colocarmos recursos para o consumo, para o cidadão e para a cidadã, nós estamos colocando dinheiro em toda a economia, em todas as regiões do país. Além disso, é importante, eu apresento um projeto de lei também que libera automaticamente as emendas individuais para a área da saúde e as emendas de bancada da área da saúde que têm a liberação imediata para ajudar estados e municípios a organizarem as suas estruturas sanitárias de esforço para atender as pessoas. Colocar Mas isso já não Estados... o governo já não está fazendo, senador? Você acha que isso não. Precisa o Congresso passar esse recado por meio de um projeto de lei? Veja, o projeto de lei é só um indicativo, né? O governo pode fazer, porque já está aprovado, mas, na verdade, a gente está dando um indicativo para que essa ideia ela ganhe força, porque é fundamental que estados e municípios que têm destinado emendas individuais de parlamentares e emendas de bancadas voltadas para a saúde sejam liberados imediatamente, porque vai ter uma finalidade objetiva neste momento. Você estava falando do Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. Eu estou propondo 11 bilhões a mais para estados e 11 bilhões a mais para os municípios. Isso corresponderia a 14 repasses de um repasse que já é feito mensalmente. Todo mês, a União repassa para cada estado e para cada município um valor específico. Eu estou propondo que, ao invés de 12 parcelas, sejam feitas em 14 parcelas dentro do ano de 2020. Por quê? Porque a economia, mesmo com o incentivo de R$ 500 que está propondo, a economia vai diminuir a sua atividade. Os estados vão arrecadar menos, os municípios vão arrecadar menos ISS, menos ICMS, vamos ter menos arrecadação de IPI federal, vamos ter uma arrecadação menor. Então, é preciso que o governo federal faça um esforço e coloque recursos nos estados e nos municípios para que os estados e municípios sejam braços fortes no controle desta pandemia. Além, obviamente, de cuidar do setor que é muito afetado, como todos, mas eu diria que esse será o setor mais afetado de todos, que é o setor do turismo, pelas barreiras, pelo impedimento que são obrigatórios para conter a disseminação da doença em velocidade que não nos dá capacidade de assistir as pessoas doentes, né? Que é o setor de turismo, a isenção ou, em algum caso, renegociação, toda a revisão tributária deste setor para que ele possa sobreviver. Mas isso está atrelado, obviamente, à manutenção do emprego, né? Nós não podemos incentivar sem preservar os empregos formais deste setor, pessoas já treinadas, pessoas já qualificadas. Então, que todos façam e que tenham a solidariedade. É preciso que a gente tenha muita solidariedade neste momento, dos empresários, dos governos, que este é o momento da gente reconstruir no Brasil aquele sentimento de
país amigo, de povo alegre, mas de povo solidário, de povo que se gosta, né? Deixar de lado as diferenças artificiais, trazer de volta a generosidade, o humanismo, a solidariedade no centro das relações entre brasileiros e brasileiras num momento tão difícil da vida da humanidade. Porque não é um problema do Brasil, é um problema da humanidade, mas é a oportunidade de nós todos resgatarmos a solidariedade, o humanismo e a generosidade e a compaixão, a empatia com os nossos irmãos que vão precisar bastante de todos nós, e nós também vamos precisar, todos nós vamos precisar desses sentimentos e dessa energia. Senador, nosso programa já chegou ao fim, a gente tem muitas perguntas aqui, mas seguramente nós vamos ter outras oportunidades ainda para conversar com o senhor sobre essas matérias que vão ser discutidas no Senado. Eu agradeço muito sua participação aí de casa, fazendo a sua parte, ficando em casa o máximo tempo possível. Eu também aqui estou fazendo a minha parte, mas é muito importante para a gente continuar discutindo e informando a sociedade brasileira. Então, muito obrigada por essa conversa. Eu aproveito para me despedir também de quem está nos assistindo pela TV Senado. Lembrando, se quiser rever este ou outros programas da TV Senado, eles ficam disponíveis na nossa página senado.leg.br/TV ou na nossa página no YouTube. Vai lá, se você está em casa, está com mais tempo, fica com a gente, assista alguns dos nossos ótimos programas. Se quiser falar com a gente, número 0800 61 22 11, ligação gratuita. Tchau, até a próxima.